Olá, bom dia, nós aí outra vez. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a geopolítica da Rússia, né? Como você já conhece a gente, eu sou o Felipe, esse é o Breno. Bom dia. A gente está conseguindo gravar essa aula para vocês aí graças ao projeto institucional de residência pedagógica. Enfim, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da Rússia hoje, né? É importante lembrar que a Rússia é um país, é o maior país de extensão territorial do mundo, né? É o dobro do Brasil em extensão territorial, né? E tem cerca de 150 milhões de pessoas que residem aí, que moram na Rússia. Então a gente trouxe esse mapinha aqui só para destacar a extensão territorial, né, da Federação Russa e para a gente ver aqui os países que fazem fronteira com ela, como é que fica a questão do acesso ao mar também. A gente pode observar que aqui no litoral norte da Rússia a gente tem um acesso bem extenso ao mar. No entanto, é um mar que boa parte do ano ele está congelado, então são condições de navegação bastante Precárias, né? particulares, né? É, E a gente pode observar aqui o acesso que a Rússia tem ao continente asiático, aqui a proximidade dela com o Japão, com a Coreia, um acesso relativamente facilitado à China também, e aqui na outra porção, seria a porção próxima da Europa, esses países que fazem divisa com ela que anteriormente pertenciam à União Soviética, né? A gente vai ter aqui a Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Letônia e Lituânia. Então, o ponto de partida da nossa análise vai ser exatamente isso: o fim da União Soviética, em dezembro de 1991, e com o desmembramento da União Soviética, então a gente tem a formação da Federação Russa, país conhecido até hoje. A gente fala em datas, né, 1991. Se a gente parar para pensar, não é tanto tempo assim. No final desse ano vai completar 40 anos do fim da União Soviética. Então é um evento relativamente recente para a história geopolítica da Rússia e extremamente importante para a gente entender os desdobramentos, né? perfeito. Os desdobramentos disso. E esse mapa que o Breno ele está trazendo aí para a gente, ele é super importante a gente estar analisando ele, pois foi o ponto crucial assim até para uma divisão de uma nova ordem mundial, né? Porque a partir dessa divisão entre os países soviéticos que aderiram ao bloco da OTAN e os países que aderiram ao bloco do Pacto de Varsóvia, a gente consegue entender a divisão do mundo moderno hoje, até em questões em questões financeiras e econômicas. Inclusive o mapa, né, que a gente viu, e esse agora, vocês percebem que parte do mapa da Rússia, ele fica bem o interior, né, que a gente pode perceber. E a parte mais influente da Rússia, ela fica concentrada bem ao lado da Ucrânia, né, Lituânia, Estônia, que é Moscou. É onde a gente tem, né, a tecnologia, né, a verticalização, né, como diria Milton Santos. A gente tem essa verticalização em Moscou, que é onde a gente consegue ter essa área de influência para todos esses outros países aí do leste europeu e da Europa em geral. Esse ponto aí que o Felipe citou é muito importante, porque com o fim da União Soviética, o território que a Rússia perdeu, quantitativamente, não foi tão significativo em área territorial. A questão é que esse território perdido ele era qualitativamente muito importante. Por quê? Porque ele era extremamente estratégico para o acesso da Rússia ao continente europeu. E também, por que não, ao Oceano Atlântico, né? A expansão da Rússia para o leste, da União Soviética para o leste, possibilitava o acesso deles ao Oceano Atlântico. No entanto, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos, através da OTAN,
eles foram aumentando sua área de influência justamente com o intuito de encurralar a Rússia dentro do continente, de impossibilitar essa expansão dela novamente para o leste e controlar essa região que é extremamente estratégica economicamente falando. Perfeito. E assim, é muito interessante a gente perceber essa importância que a gente tem, quer dizer, que a gente não, né? Mas que a Rússia, no caso, ela precisava do mar, né? Do Atlântico, como o Breno bem disse. Porque se a gente percebe no mapa, a gente não consegue viabilizar rotas em que a Rússia ela teria contato com outros lugares do mundo, como por exemplo a África, a própria América do Sul, né, o próprio Estados Unidos, com a mercadoria que a Rússia ela vem a produzir, que é de extrema importância, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é o gás natural, essa energia. E contudo, todavia, a Rússia ela precisava desse domínio desses territórios, principalmente para conseguir articular e ter essa influência internacional que hoje ela ainda tem, né? Ela faz parte do G8, os países de maiores influências, mas naquela época ela ainda estava sofrendo severos ataques dos Estados Unidos, né? Principalmente, e ela tentava se defender dessas formas, né? Lembrando que a Rússia ela é um dos países com maior potencial bélico do mundo, né? Isso é importante a gente lembrar, né, Breno? Sim. E essa perda de território que ocorreu no fim da União Soviética, ela não teve impacto somente na questão do cenário internacional, da influência da Rússia no cenário internacional. Ela teve uma série de desdobramentos internos também. Porque o que aconteceu? Com o fim da União Soviética, você tem uma desarticulação de um sistema econômico que era extremamente integrado. E o que isso gera? Isso gera uma dificuldade de abastecimento da Rússia como um todo, um aumento de preços desenfreados. Então a economia russa começa a entrar em uma fase bem ruim, entrar em colapso com o fim da União Soviética. Aliado a isso, a gente tem uma série de movimentos separatistas que surgiam naquela época, conflitos étnicos. Então, o território russo estava bastante desarticulado politicamente nesse momento, o que possibilitou uma implementação muito rápida e pouco controlada da onda liberal que estava tendo no mundo. O liberalismo se instalou muito rapidamente com o fim daquela economia planificada da União Soviética. O que acontece com essa implementação da economia de mercado com políticas bastante liberais e neoliberais? A gente vai ter, primeiramente, a abertura das fronteiras à entrada de produtos que vêm do exterior. E, nesse momento, os produtos que vinham de fora, eles eram muito mais competitivos do que os produtos produzidos na Rússia. Isso gera uma evasão de divisas muito grande para fora do país. Além disso, a gente vai ter também a questão da privatização de propriedades públicas e setores estratégicos da economia por parte de grandes empresas europeias. Então, a gente começa a observar a Rússia se submetendo às imposições do mercado externo. Essa fase que começou em 1991 e foi até o final do século XX, né? Foi durante o governo do Yeltsin. Governo Yeltsin. Isso, 91 a 2000. E bastante criticado, então, justamente por essa subserviência aos interesses europeus e estadunidenses. Perfeito. E muito importante que o Breno comentou, essa questão do implemento, né, do liberalismo econômico, do neoliberalismo, até porque a gente tinha como a Rússia, né, como um país de grande extensão, né, porém muitos lugares não eram habitáveis, né? Então, como a gente comentou no começo da nossa aula, a centralização ali daquele povo em poucas capitais causava um déficit de mão de obra, ou seja, a Rússia ela não conseguia mais comportar tanto empregador, né, não conseguia ter tanta tinha muita mão de obra, porém tinha pouco trabalho.
Então, essa questão do neoliberalismo e do liberalismo econômico, ela fez total diferença principalmente para esses países depois se tornarem independentes, porque eles conseguiram com o liberalismo clássico, quer dizer, com o liberalismo econômico, o neoliberalismo, conseguiram trazer para os seus países uma fonte de economia e conseguiram sim se tornar independente e não depender particularmente da Rússia como fonte produtora de todas as suas, de todo o mercado que eles ali necessitavam para se subsidiar, para a sobrevivência. É importante também a gente salientar, né, que o rublo, né, que é a moeda russa, não é uma moeda tão valorizada assim, né? Porém, comparando com outros mercados, né, se a gente for comparar com mercados que forneciam o produto, a matéria, além da matéria-prima, mas o produto já em sua completa, produto completo, vamos assim dizer, o produto já feito, eles chegava com um preço um pouco mais reduzido perante aqueles produtos que eram produzidos na Rússia, até por conta da matéria-prima, que muitas vezes a Rússia não tinha que comprar de outros lugares, e também por conta dessa própria mobilidade dentro da própria Rússia, né? Porque muitas vezes chegavam produtos do Atlântico, né, de outros lugares do mundo, e era mais difícil de ter acesso por outros lugares, ali pelo Japão, exemplo, pela própria Ásia, né? Esse ponto aí é fundamental, porque nesse final do século XX o desemprego cresceu muito na Rússia, justamente por causa dessa desindustrialização que ela sofreu nesse período. Então, muito desemprego, bastante descontentamento da população, porque se você pensar que era um território que estava em plena expansão e perdeu toda aquela relevância, então houve um descontentamento da população, um aumento muito significativo da pobreza, uma concentração de renda também muito grande com essa transição de uma economia planificada para uma economia de mercado. Então, no final do século XX, a Rússia estava numa situação bem complicada. E então esse seria o ponto de partida para a gente entender a geopolítica da Rússia atualmente. O que eles dispunham? Eles tinham um território gigantesco para ser administrado, com vários recursos naturais interessantes. Todavia, você tinha justamente esse controle dos países de fora sobre o território russo. E foi diante desse contexto que surgiu o Vladimir Putin como presidente, como alguém que poderia entrar na presidência, que atendia os interesses da população, que naquele momento pedia por um governo mais forte, um governo mais nacionalista. Então foi um pouco nesse sentido que seguiu a geopolítica da Rússia. Aqui nesse mapinha a gente pode observar a estrutura viária, as ferrovias que tem na Rússia, que são um dos principais meios de transporte de carga lá. Existem alguns autores que trabalham com o conceito de potências marítimas e potências terrestres. Em algum momento, talvez vocês se deparem com essa classificação. E cada tipo de potência vai ter seus desafios particulares. A Rússia aqui fica evidente que é uma potência terrestre, justamente por causa dessa posição dela entre a Europa e a Ásia. Então é uma área bastante estratégica, com uma infraestrutura bastante bem estabelecida hoje, né? É interessante saber, né, que a Rússia é um dos países que mais usam o transporte férreo, né? É o que mais usa o transporte por trem, principalmente por essa dependência ali, principalmente de Moscou, né, e aqueles lugares mais próximos ali de Moscou, e também para levar essa mercadoria que vem do interior da Rússia, né, até o centro, que é muito concentrado. A utilização dos produtos do interior é muito concentrada no centro da Rússia, enquanto no interior a gente tem a produção, né, de soja, a gente tem a produção das commodities da Rússia. É interessante observar que, acompanhando essas linhas férreas, a gente vai ter também muitas outras infraestruturas que vão se desenvolvendo a partir disso. Os gasodutos, por exemplo, eles seguem um traçado similar. E é justamente nessas áreas onde se concentra a maior parte da população e das indústrias do país.
a gente observa uma divisão bem clara, né, entre a Hum. porção mais ao norte e a porção mais ao sul da ao sul. Rússia. Também por conta da questão climática, né, mais ao norte o frio ele é muito mais severo, muito mais intenso. Então a produção agropecuária da Rússia, por exemplo, boa parte dela se concentra mais na porção sul, sudeste do país. E essas ferrovias elas possibilitam o escoamento dessa produção. Aqui em cima também a gente tem algumas rotas de navegação marítimas, porém, diante daquelas condições que a gente já falou, de mares em boa parte do ano congelados, mas que possibilita, por exemplo, que esse território seja abastecido em sua totalidade, porque a gente pode observar que não existem muitas ferrovias indo para o norte. Então, para abastecer a população, por exemplo, que reside nessas regiões, o transporte marítimo é uma opção bastante viável. Perfeito. E é bem interessante que esse mapa ele mostra a ligação que a Rússia ele tem, como o Breno falou, com a Ásia, né? Que parte dessa ligação, né, são interesses geopolíticos e econômicos, com certeza, e a gente consegue ver o reflexo disso hoje em dia, né? A Rússia ela fechando tratado com a Ásia, né, com o Irã, enfim, todos esses tratados, né, obviamente que giram em torno principalmente por conta da questão bélica, né, e para evitar os ataques dos Estados Unidos, né, as sanções que os Estados Unidos eles emitem à Rússia, mas a gente consegue perceber o quão é estratégico mesmo, né, o mapa, a gente olhar para o mapa e conseguir entender essas questões de ligação. Por que a Rússia ela tem ligação com Pequim, né, com o Taquistão, enfim, Uzbequistão, é tudo justamente por uma questão geopolítica e estratégica, né, que a gente precisa, né, que a gente vê aí nesses mapas. Exatamente, essa estratégia estabelecida, não ficar limitado somente à comercialização com a Europa e com os Estados Unidos. Tudo bem que quase 70% do gás produzido na Rússia é exportado para a Europa, então é um mercado consumidor de suma importância para a economia russa. No entanto, ela está diversificando esses acordos internacionais justamente para ter mais possibilidades, mais parceiros econômicos. Pois né? Até uma curiosidade também, a Rússia, ela faz parte, né, ela está dentro do grupo, né, dos 8, né, das influências, o G8, né, e ela também está inserida dentro da ONU, né, que é uma das principais, uma organização que foi fundada lá em 1949, logo após a Guerra Mundial, né, que a gente teve essa criação da ONU justamente para conseguir ter uma dialética entre esses países potentes, né, e ter uma concordância em decisões tomadas em escala mundial, né, que a gente precisa de países que tenham influência em escala mundial, né? Exemplo, Estados Unidos, França, Alemanha, né? A Rússia, o Japão, o Reino Unido, quer dizer, o Japão não, a China e o Reino Unido, que são países que têm extrema influência dentro do setor econômico, principalmente com grandes marcas, grandes trustes, grandes mercados abertos aí no mundo inteiro. A gente tem o próprio exemplo aí da Rússia, a Gazprom, né, para quem gosta de futebol, a Gazprom ela já tem, ela foi datada no final de 2020 em 58 bilhões dentro do mercado financeiro, empregando cerca de 470 mil pessoas aí dentro da Rússia e também em escala mundial. Então, a partir do início do século XXI, a Rússia tinha dois grandes desafios. O primeiro era se organizar internamente, manter a coesão daquele território que é gigantesco e prestar uma assistência à população. É importante ressaltar que a política liberal, a economia de mercado, ela continuou sendo implementada, todavia ela passou a ser feita de uma forma mais controlada. E por outro lado, a gente tem essa questão da reinserção da Rússia no cenário internacional e da recuperação desse status de superpotência. E ela se utiliza justamente desses recursos naturais para fazer isso. Aí esse mapa é um pouco mais daquilo que a gente já falou. A gente percebe que a indústria
de energia, né, a indústria e energia da Rússia é concentrada totalmente ali em Moscou, né, no oeste ali da Rússia, né, no leste da Rússia. Não, no oeste mesmo, tá É, certo. É próximo do leste da Europa. Exatamente. Isso, região leste. Perdão. Pelágio. No oeste da Rússia, próximo ao leste europeu, né? E a gente percebe que as indústrias que mais têm influência aí são essas indústrias azulzinhas, né, de petroquímica. A gente percebe várias delas espalhadas pelo mapa, né? Principalmente a petroquímica e a de gás natural. Também temos a de central nuclear, né? Tem bastante energia a Rússia, né, Breno? Principalmente energia não renovável, Energia né? não renovável, Aham. principalmente. A gente observa aqui essa proximidade com o leste europeu, onde se concentram a maior parte das indústrias de energia e também, né, de outros setores da economia, né? É a parte mais urbanizada. Mais urbanizada, né? Justamente por isso que foi tão significativa a perda desse território, né? Perfeito. Porque desde a época da União Soviética já era uma região bastante industrializada em comparação com o restante do território. A gente pode observar também que nessa porção oeste da Rússia, que o relevo predominante são as planícies, né? É justamente onde se concentram as maiores reservas de gás e petróleo do país. Perfeito. Perfeito. E por ser um lugar muito frio, né? A Rússia em si, por si só, ela é muito frio, então ela tem essa concentração desses gases naturais, né? É interessante a gente lembrar que esses gases naturais eles ficam dentro de rochas. Eles têm que abrir essa rocha e tirar essa concentração de gás natural. É incrível a forma que eles fazem aí Então, Então, aí a gente tem aí a questão do Gazprom aí que eu cheguei até a comentar com vocês, né? Aí tem essa questão, a Europa conseguiria viver sem o gás russo, né? Que é um dos principais contribuintes aí para a economia da Rússia, para o mercado financeiro da Rússia, para a mão de obra e quem trabalha na Rússia. É um mercado que ele consegue ter muita horizontalidade, né? Ele consegue atingir a Rússia em escala nacional, o gás e várias outras escalas ali do trabalho, trabalhando em função do gás, né? sim, a principal fonte de renda do Estado russo é justamente a exploração desses recursos. A gente também tem a exploração de minerais metálicos, parece que a Rússia exporta bastante alumínio até, e alguns produtos semi-manufaturados e manufaturados, como chapas de aço e até carro, né? A Rússia exporta. Sim. Armamento também é um setor relativamente grande, né? Das exportações da Rússia. Lada é uma marca Lada, russa, sim, aquele jipinho, né? Jipinho, Lada. Até tem uns no Brasil ainda. E o setor agropecuário também, que está com estímulos do governo, está crescendo bastante. Sim, principalmente o trigo, né? Sim, o trigo principalmente. Voltado à exportação, né? Boa parte dele. Então você, de certa forma, está diversificando as suas atividades econômicas, todavia a exploração de gás e petróleo é de longe o principal para a Rússia. Perfeito. Só uma coisa que a gente deixou passar também aqui, esse mapinha já está desatualizado, né? A Ucrânia já ingressou na OTAN, né? Bem lembrado, Breno. E aqui é uma região que recentemente está sendo palco de uma série de conflitos, né? Justamente por ser uma região de grande importância econômica para a Rússia. Então, existe uma série de conflitos aqui entre Rússia e Ucrânia, e agora com a intervenção da OTAN, dos Estados Unidos, mais um motivo para levar a Rússia a diversificar seus parceiros econômicos, que acredito que tenha sido a principal estratégia geopolítica do país nesse século XXI. Com certeza. E aqui a gente tem algumas referências que falam sobre a geopolítica russa. São 2 textos com leitura relativamente rápida e acho que fica como proposta de atividade para quem tiver interesse dar uma lida. Esse primeiro aqui é um pouco mais curtinho e é bem explicativo, assim. Foi mais ou menos a linha de raciocínio que a gente seguiu. E tem esse segundo aqui também, que é uma tese.
muito, muito bons. Fica aí a sugestão de leitura para vocês. A gente pode até colocar o link na descrição do vídeo, né? Pode sim. Bota lá o link. É isso. Acho que a gente conseguiu passar aí um pouco que a gente tinha para falar sobre a geopolítica da Rússia. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.